Atitude diferente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Atitude Diferente. Eu estou aqui novamente e quero agradecer muito a presença de vocês que nos acompanham nesse período todo. Agradecer a presença também do Leandro, que ele é o nosso oráculo aqui. Sem ele não tem como funcionar nada aqui, não sei ligar uma luz aqui, o cara vai lá e mexe os fiozinhos aqui. Quero agradecer a presença também, o perdão, esqueci o teu nome, Ório. O Ório que está aqui nos acompanhando, estou conhecendo ele hoje. Acredito que vamos ter uma caminhada, se Deus quiser, aí, bem legal para frente. E agradecer também a todas aquelas pessoas que nos ajudam na Atitude Diferente, que vai lá nos visitar, que apoia a nossa instituição, ou seja, não só financeiramente, mas com a sua presença, que nos ajudam com as crianças e com os adolescentes. E se você tiver uma oportunidade de ir lá conhecer o projeto, fica na rua Moçambique, 588, no Jardim Centenário, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, vai lá, aproveita que tu tá aí, ó, já senta o dedo no like, dá uma curtida pra nós, sabe? Dá uma alavancada pra nós, tá bom? E eu quero agradecer muito a presença de um rapaz que eu amo, sou admirador, nós temos uma amizade aí, sei lá, de uns 30 anos mais ou menos, né, Wagner? Vocês veem o quanto que eu estou velho, e o cara ainda continua com a carinha de moço, e eu tenho que pegar depois a receita do formal dele. E eu quero muito agradecer, cara. Muito obrigado, Wagner Campos, o senhor, o máximo dentro de uma caminhada que eu tenho. Muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui comigo hoje. Bom dia, Evandro. Bom dia, Leandro. Nosso amigo Ório aqui conosco. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, né? Eu acho que qualquer espaço de comunicação onde a gente fala dos grandes serviços que a gente presta à sociedade é um espaço importante. Parabenizar vocês por essa iniciativa. Além do podcast aqui, tem a entidade, o projeto de vocês, que eu acho que o mundo precisa de pessoas que intervenham, que façam esse mundo ser melhor. Para todo mundo, né? Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ex-pejoteiros. Pejoteiros, para quem não sabe, são aquelas pessoas que participam de grupos de jovens da Igreja Católica, que vieram numa caminhada, né? E nós eu tive a graça de, junto com o Evandro, de também fazer parte desse movimento aqui no Mato Grosso do Sul. Que bom. Eu tenho muitas lembranças boas de ti. Várias brigas com padres, com freiras, com o pessoal de coordenação de igreja. Mas no final de tudo, cara, era maravilhoso a nossa caminhada. Aqueles nossos encontros da NJ, FEPAJU, FEDIJU. E a gente percebe, Evandro, que você, o Leandro, né, morderam essa isca de provocar esperança nas pessoas, né? Porque eu acho que onde a gente está, eu acho que esse é o grande papel que eu acho que a religião faz na vida da gente. É colocar a gente em conexão com a vida das pessoas, com o mundo que a gente vive e apresentar uma proposta diferente, né? Exatamente. É possível a gente se reunir, é possível a gente fazer o bem, é possível a gente intervir na vida das pessoas. Então, assim, eu acho que isso, Evandro e Leandro, são formações valorosas na vida da gente, né? Eu acho que é isso que a gente leva. A igreja, a religião pode contribuir com nossos valores éticos, né, profissionais. Eu acho que é para isso que a gente vive, né? Faz sentido à humanidade. Eu sou muito grato a toda a nossa caminhada dentro da PJ, cara. Isso. Me deu uma formação muito legal e também conheci pessoas maravilhosas que contribuíram também com a minha formação pessoal, de me espelhar em alguém, de achar aquela caminhada que a pessoa faz legal, eu quero fazer também aquela caminhada. Foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. Só que agora nós já estamos um pouquinho adultos, né, cara? A gente passou dos 30 anos já. Né? Adultos, né? Bem adultos, né, mano?
Eu, no 59, aí, estou a um passo dos 60 a mais. Mas eu tenho até falado muito isso com as pessoas, Evandro e Leandro, que eu acho que o envelhecer é um processo de adaptação, né? A gente precisa ter consciência de todas as mudanças que a gente vai adquirindo e se adequando, né? Mas para isso a gente precisa ter uma mente bem saudável, bem tranquila. Sim. Né? Então, senão você vai se tornar aquele adulto ou idoso ranzinza que nós odiávamos, entendeu? Daí a gente está se tornando aquilo que nós não gostávamos. Então a gente tem que ter mais esse cuidado mesmo, entendeu? De ser um idoso diferente. Cuidar da saúde, né? Alimentação, exercício físico. Tu tá ficando um ponto que me deixa... bons amigos, boas amizades. É muito importante ter isso também. Eu não sou muito de exercício, cara. Eu sou... Já dei. Eu amo minha cama, amo meu sofá. Mas eu caminho, faço caminhada, faço algumas coisas. É importante. Mas, irmão, eu acredito assim, que quem está acompanhando essa live é porque você também está aqui, você também tem a sua trajetória de vida. Você já falou que você veio participou da Pastoral da Juventude. E hoje você está numa subsecretaria. Cara, eu também estou querendo outra coisa. Me perdoe se eu esquecer de alguma letra do negócio, porque vai mudando de 2 em 2 anos. Era só LGBT. GLS, exatamente. GLS. Eu parei aí, porque depois começou a aumentar um monte de letra, cara. E eu não sei qual letra que está hoje. Tem o TN, alguma coisa. Como é que está hoje isso daí, cara? Evandro, é muito bom a gente entrar nessa compreensão, né? Porque hoje eu estou subsecretário de Políticas Públicas do Governo do Estado para a população LGBTQIA+, do governo. Então não vou esquecer. LGBTQIA+. Mas assim, na dúvida, sempre LGBTs, né? Assim, eu acho que faz o diálogo, né? Mas o que é mais importante do que essas siglas? E ontem eu estava discutindo isso justamente com um grupo de pessoas. Porque por trás de cada letra dessa, existe significações de vidas, de pessoas, né? De pessoas que no seu cotidiano sofrem alguma forma de preconceito ou discriminação e que precisa da mão do Estado com a realização de políticas públicas. É muito importante, Evandro, porque nós somos oriundos de uma formação católica, apostólica, romana. Nós viemos dessa formação. E para nós o que prevalece é o grande dito de Jesus Cristo, né? Assim, a vida ela é feita vida em abundância. A gente tem que estar... Então eu nunca tive esses olhares de achar que um tipo de pessoa merece tais privilégios, tais direitos e outros não. Então, assim, para mim foi muito tranquilo isso, né? Até porque a gente trata da orientação sexual como algo inerente à vida das pessoas. Então, quando eu sou convidado, né, para fazer parte do governo e trabalhar essa pauta, a gente precisa o quê? Ter o olhar específico da construção da política. Né, da política que vai interferir diretamente na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, nós hoje estamos na Secretaria de Estado de Cidadania, que foi criada recentemente, em dezembro agora foi criada essa secretaria. Ela compreende 8 subsecretarias. Lá nós temos subsecretaria da Juventude, subsecretaria da Mulher, dos povos originários, né, que trabalha com a questão dos povos indígenas. Nós temos a questão racial, que trabalha com a questão, inclusive também, né, da questão dos ciganos, porque a gente fala racial, pensa que é só para a questão né, da nossa questão das pessoas pretas, né, das mulheres pretas, não. A larga, né? Então o olhar é uma proteção da política. Daí nós temos também a questão das pessoas 60 a mais, tem as PCDs, pessoas com deficiência. Então nós temos todas essas subsecretarias que trabalham diretamente, né? E a nós cabe a elaboração dessa política, né? Então, o que a gente tem que fazer? Evandro, é um desafio muito grande esse trabalho, mas é muito prazeroso. Porque nós somos conduzidos por uma política, primeiro, tem que ter uma vontade política do governador, né? De implementar uma política dessa magnitude, primeiro. Segundo, a gente fazer uma construção, o Mato Grosso do Sul hoje ele é a referência
na elaboração de política para essa população. Na verdade, nós somos a primeira subsecretaria LGBTQIA+, do Brasil. Hoje tem várias no Brasil. E a nossa função ali, além, né, de estar no dia a dia, reivindicando, a gente tem que elaborar projetos que atendam a população em todo o estado. Hoje nós temos aí 79 municípios. Qual que é o papel da nossa subsecretaria, da nossa equipe? É fazer com que essa política chegue lá na ponta. Você sabe que quem atende o cidadão no dia a dia é quem? É a prefeitura. Ela é na prefeitura. Então, assim, a nossa equipe, ela desce para os municípios com um programa que orienta as ações, que é o Pacto MS Mais Amor, que daí a gente chega na prefeitura, dialoga com o prefeito, com a secretária de assistência, de educação, de saúde. Para quê? Para capacitar, para instrumentalizar, para dizer para as pessoas que quando uma pessoa LGBT chega lá na unidade básica de saúde, chega lá no CRAS, qual que é a forma de acolhimento? Né? Como que ela acolhe essa pessoa? Como que ela encaminha essa pessoa? Então a política pública, efetivamente, ela tem que interferir nessa dinâmica, na vida das pessoas. Né? Não adianta. Nós temos um problema muito sério com a educação hoje, né? O ambiente da educação, da escola, que é um ambiente mais diverso, que tem que ter um olhar mais plural, democrático, de acolhimento, é um ambiente que é hostil para a população LGBTQIA+. E não é só no Mato Grosso do Sul, é no Brasil. Porque chega a pessoa LGBT lá, né, com todas as suas especificidades, suas características, e daí ela pode sofrer bullying. O professor na sala de aula chama, às vezes é uma trans, uma mulher trans, que tem que pode chamar Márcia, mas lá no registro, a gente fala no registro morto, nome morto, chama pelo nome morto. Então isso tudo, além da hostilidade, do preconceito, se a escola não foi esse espaço de construção, de viver num mundo plural, diferente, ela expulsa a nossa população. Então nós temos dados hoje da população LGBT, né, no nível de escolaridade muito inferior. É tanto que quando a gente vai propor um curso de qualificação, né, de reinserção no mercado do trabalho, uma das primeiras coisas que a gente bate é a questão da escolaridade. Então, assim, o nosso papel enquanto subsecretaria LGBTQIA+, do governo do estado, é fazer essa provocação, né? Tá presente para estar instrumentalizando. Eu sou gestor público, né? Eu de um militante dos direitos humanos, de militantes das causas LGBTs, né? Eu sou hoje um gestor público. Eu tenho que, como gestor, estar respondendo, criando instrumento de ação para resolver, para impactar a vida dessas pessoas. Então essa é um pouco a nossa missão. As letrinhas são uma construção da histórica. E daí eu vou falar uma coisa que pode, às vezes, até meio que escandalizar, mas a gente tem jeito para falar também, né? Por exemplo, a sociedade, ela destina para as pessoas a identidade a partir dos nossos órgãos biológicos, né? O mundo pensa as pessoas como, você nasce heterossexual com suas genitálias. Você nasce mulher com a sua genitália. Só que o movimento, a vida das pessoas, a construção das pessoas, elas vão se construindo nas relações. Então, quando a gente fixa essa imagem, que nós, associado só aos nossos órgãos biológicos, à nossa função biológica, a gente reduz muito o ser humano. Então, assim, a história vai construindo relações diferenciadas. E essas relações, elas têm especificidades, elas têm necessidades, elas precisam da política pública. Por exemplo, como que uma pessoa, né, que nasce com a sua identidade masculina, né, e precisa fazer um processo, né, de mudança, por exemplo, no seu corpo. Então tem que ter orientação, tem os hormônios, vai aonde, onde que eu vou, como que eu vou. Isso tudo hoje, Evandro, ele é constituído de política pública, né? A partir da saúde. Por isso que eu falo, quando uma pessoa LGBT chega lá na unidade básica de saúde, qual que é a necessidade dela? Como que trata essa pessoa? Como que acolhe? Então, assim, só para dizer que essas letrinhas, elas são, né, a gente brinca muito mesmo com elas, mas por trás de cada letra tem toda uma vivência, uma experiência de vida, com necessidades, com peculiaridades diferentes. Então a gente precisa ter esse olhar. E é bom que o Estado brasileiro
tem esse olhar, né? A saúde hoje, o Ministério da Saúde, inclusive semana que vem nós estamos trazendo aqui no estado a secretária nacional, né, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, LGBT, a Simi Lahar, justamente para ir aqui no ambulatório da universidade, do hospital universitário, discutir como que está, né, para fazer uma conversa. Nós temos uma grande novidade que a nossa equipe lá na secretaria está construindo, junto com a nossa secretária, junto com o governo do estado, que é a Casa do Acolhimento. Casa do Acolhimento, Casa dos Direitos da População LGBT. E daí nós temos umas experiências muito interessantes e muito significativas. Por exemplo, quando um jovem LGBT é expulso de casa, ou sai do município lá do interior e vem para a capital, qual que é a política pública de acolhimento que a gente tem? Então nós estamos nessa construção, né? Estamos em passos bem grandes, o governo federal, com o governo do estado, com as iniciativas do movimento popular, porque isso é muito importante salientar isso. A importância do movimento social na construção da política. Nada é dado de graça para ninguém, né? Para população nenhuma, né? Se lá no seu bairro está faltando água, está faltando luz, se a comunidade lá não se mobiliza, não se organiza e cobra, passa batido. Então, assim, a população LGBT também, através das suas organizações, elas foi pressionando os governos também a dizer, ó, nós existimos, nós somos gente, nós temos direito, a gente, né, então a gente quer respeito. Então, esse processo de ter hoje essa subsecretaria, né, do governo federal ter lá no Ministério dos Direitos Humanos uma secretária, inclusive é uma mulher trans, não, então é importante dizer que é possível, sim, a gente construir políticas que impactam diretamente na vida dessas pessoas. Então é para isso que existe a subsecretaria, é para isso que existe a vontade política do nosso governador e da nossa secretária, Viviane Luiza, para que a gente possa efetivamente estar construindo essa política. Enquanto nós estivermos lá, nós vamos estar nessa construção. Né? A gente fala de uma área, mas tem várias áreas, né? Porque assim, a população LGBT ela é diversa, ela atua em todas as áreas. Nós temos hoje advogadas, deputados federais, enfermeiras, doutoras, médicos, doutores. Então é importante a gente ter isso, né? Eu via muito assim, antigamente, eu acho que a comunidade, não sei se isso posso... Me perdoe assim, Wagner, eu não sou um grande eu não sou nenhum especialista na área. Até mesmo porque, assim, o nome, as siglas, né, LGBT, L deve ser lésbica, né? G, o quê? Gay. Travesti, transexuais, bissexuais. Eu me enquadro como heterossexual no A+. O heterossexual, não há necessariamente uma necessidade de especificação. Porque, eu entendo. Porque nós já temos nossas conquistas. Já tem todas essas construções históricas, né? O que a gente precisa, na verdade, é só ter esse entendimento, né? Da construção da política sobre esse olhar e da formação da identidade das pessoas, né? Elas podem ser heterossexuais, bissexuais, homossexuais, né? Então ela também tem essa compreensão. Mas, por exemplo, isso que você fala. Antigamente a gente falava GLS. Daí na primeira conferência chamada, né, foi atrás, lá no governo Lula, a primeira conferência, que inclusive foi um clima assim, tinha praticamente 800 pessoas, 80 países do mundo todo em observação para ver essas conquistas, e aquele desafio, né, o presidente vai, não vai, porque, né, tem toda né, a sociedade ela é plural, tem seus interesses, o que a gente precisa ter, na verdade, é respeito por essas construções. E daí, lá nessa conferência, Evandro, é que foi discutido, porque antigamente era GLS. E o movimento das mulheres lésbicas no mundo ficava muito invisível nessa construção da política, né? E tem necessidades específicas. E na conferência nacional foi discutida essa mudança da sigla, do L de lésbica para o início da frase, para a gente começar, porque a gente falava que todo mundo era gay, foi aquela frase gay, então assim, não, as pessoas têm essas especificidades. Então hoje em dia é LGBTQIA+, então cada letra é uma população, é um setor, é um grupo de pessoas com características, com identidades diferentes. Né? Então, agora voltando ao que eu ia falar mesmo, antigamente, até a década de 90, começo de 2000, eu tinha um olhar sobre a comunidade de que assim, não tinha muito caminhos para a comunidade
percorrer, para onde ir. Muitos se destacavam, claro, né, com muito esforço, com muita luta, com muito choro, com muito sangue, se formavam na graduação superior. Assim, eu posso estar errado, tá, Wagner? Mas a visão que eu tinha na década de 90, cara, é que a comunidade ela só tinha 2 caminhos, ou era prostituição ou era corte de cabelo, cabeleireiro. Isso. Né? Perfeito, eu acho que é um entendimento, Evandro, que a sociedade imputa para a população, né? Quando a gente apresenta como o único caminho, né? É isso que eu estava te falando, por exemplo, se um jovem vem do interior para cá, né? Com essa identidade, às vezes expulso de casa ou porque quer tentar a vida, qual que era o caminho que era apresentado aqui, né? Em Campo Grande? A gente tem as casas que acolhem, que são casas de outras pessoas LGBTs, né? Que ali acolhe essas pessoas de uma forma, da forma que elas conseguem fazer, né? Mas não apresentava outra oportunidade. Então, de repente, começa a surgir nas universidades um monte de travestis, de transexuais, né? Então, de repente, começa a surgir, tem uma deputada federal lá atuando, era trans. Então, assim, isso é para sinalizar esse avanço que a humanidade dá, esse olhar. E por isso que a gente fala, não é algo dado de presente. Então, por trás disso tudo, sempre tem um movimento. Para nós que viemos dessa questão da luta por direitos, é importante ser visível. Na política tem uma palavra que ela é fundamental, é visibilidade. Se a gente não se mostra, se a gente não se organiza, se a gente não reivindica, se a gente não pede respeito, né, a política ela não considera. Até hoje, o Orion está aqui, que estava ajudando a gente a elaborar, que construiu todo o projeto de formação da nossa subsecretaria, a dificuldade que é da gente, por exemplo, ter dados, diagnóstico. Né? Para nós, a elaboração de política pública, ela se dá em cima de dados, né? De diagnóstico preciso, que você está respondendo a uma demanda. Então, a gente sempre pede nas palestras da gente, né? Eu sei das dificuldades que mas quem puder dar visibilidade à sua orientação sexual, porque isso ajuda muito. Nós acabou de sair agora o registro da questão das mortes LGBTs. Mato Grosso do Sul, com todos esses avanços na questão da subsecretaria, da legislação que existe, ainda é um dos estados que mais mata pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans. E como é que é a caminhada de vocês que estão na caminhada aí pública, como é que essa caminhada dentro de um estado conservador, machista, preconceituosa, até mesmo eu acredito que vocês estão dentro de uma organização que vem de pessoas que têm um pensamento preconceituoso mesmo. Como é que é essa caminhada de vocês lá dentro? Nós temos, inclusive, o pessoal fala que a gente tem que ter muita habilidade, na verdade, né? Isso aí que fui também, né, cara? Porque, mas assim, o Evandro... Eu não sei se eu suportaria. Nós já tivemos oportunidades de ir para alguns municípios e as pessoas não quererem atender, né? Assim, só que daí, Evandro, quando você sai do movimento social com toda essa bagagem, com toda essa experiência, com esse acúmulo, né? Nós temos uma equipe lá, hoje nós temos o Centro Estadual de Cidadania LGBT, criado lá atrás por um grande projeto chamado Brasil Sem Homofobia, né? Que foi criado pelo governo federal. Nós temos hoje a Comissão Processante, isso é bom, que eu quero frisar bem isso. Hoje, a LGBTfobia ela é crime. Não trata mais de conceito. Eu vou... Não, hoje é equiparada a questão do racismo, né? A injúria racial. Então, é crime. Então, assim, a nossa equipe, ela viaja o Estado nessa perspectiva. Temos total clareza e entendimento de como esse Estado ele é extremamente conservador, que, né, é tradicionalista. Mas a gente também não pode deixar de colocar na pauta, nesse prato, né, que é esse Mato Grosso do Sul, diverso, rico, bonito, a questão do respeito dos direitos da população LGBT. Vamos sim, e estamos nessa construção. Por isso, Evandro, que eu acho fundamental quem hoje está no poder, seja presidente, governador, prefeito, ter esse olhar da construção dessa política, né?
nós não temos dúvida, rapaz. Não é algo fácil de construir. Imagino. Só que eu acho que você se empodera, né? As pessoas que falam e que fazem essa política no dia a dia, elas estão empoderadas disso, com conhecimento técnico, científico, com grupos de trabalho, né? Nós temos hoje grandes parcerias. Por isso que é importante a construção da política, Evandro. Nós temos hoje a Defensoria Pública Estadual, parceira de primeira mão, Ministério Público, as universidades, né? Todas as universidades, tem lá o seu núcleo de pesquisa, tem os cursos que trabalham com a população. Então, assim, hoje não é mais ontem, né? Então, assim, já dizia lá atrás Guilherme Arantes, né? Amanhã pode ser, né? Então, a gente pode, sim, essa construção de passar de um Estado extremamente conservador para um Estado inclusivo, para um Estado que respeita a sua população, é um desafio grande. E para isso que eu acho que existe movimento social, por isso que eu acho que existe as subsecretarias, para a gente cada vez mais ir quebrando esses estereótipos, né? Quebrando esses paradigmas e construindo uma política de inclusão. O próprio governador não é para deixar ninguém para trás, ele deixa isso claro para nós. Então essa é uma orientação, E essa orientação é orientação política, né? Daí eu já passo do universo do movimento social, e por isso que eu estou te falando, nós estamos hoje como gestor público. Nós temos que criar instrumentos na política, no governo do Estado, na prefeitura, que seja a porta de entrada dessa população. Então, assim, essas características que você levanta, ela é real. Nós temos prefeitura no Estado, rapaz. E como é que é? Como é que fala? Como é que vocês fazem para poder todo dia levantar, ter aquela gana da mudança ainda? Ou se já chegou a ter vocês terem, assim, dar vontade de chutar o balde, largar a mão desse negócio, não vai mudar, né? Vamos embora para outro estado, vamos embora para outro país, né? Eu acho que também chega um momento que a gente cansa de algumas coisas, cara. Já passou isso por vocês nesses, 2 anos que estão aí? Nunca passou um pensamento desse pela nossa cabeça. Nunca passou. Até porque, assim, o movimento, qualquer segmento da população que, em tese, sofre esse processo de discriminação, de preconceito, ele tem as formas de se organizar. Né? Por exemplo, a minha história... Eu fui religioso, franciscano, né? Fiz filosofia, fiz teologia, vim de seminário. Então, assim, a mensagem de São Francisco de Assis de Jesus Cristo, para mim, era de vida em abundância. Eu nunca me entendi fora disso. Então, eu sou um ser humano, que história é essa? Que Deus é esse que cria um filho e fala que ele é negado? Então, assim, você vai criando instrumento de empoderamento político, né? É tanto que quando, né, o governo foi fazer a composição com o meu partido, com o PT, o governo do Estado, que é do PSDB, fez, a primeira pessoa que o meu partido pensou foi em mim. Né? Eu sempre dei visibilidade, eu sempre militei na área dos direitos humanos, na área do, né? Então, assim, não tive, você vai, tá, vamos, que daí a gente queria uma boa de uma equipe, a gente vai construir a política no Estado da melhor maneira possível. Mas nós não podemos desanimar. Né? Não existe isso nesse atual momento da história, Evandro. É tudo ou nada, é racha. É para fazer a disputa na sociedade, é para apresentar. E assim, tem as formas de apresentar. O movimento social tem suas características, que é, né, pertinente a eles. E nós, como gestor público, também temos que criar. A cada dia, a gente é norteado por várias teorias, por várias orientações, e a construção da política, a gente sabe o caminho, né? A gente sabe o caminho e a gente vai construindo. Então, a gente passa de um patamar dessa vontade simplesmente pessoal. Hoje nós somos instrumentos da política, nós somos, né, o nosso corpo, o nosso gesto, a nossa música, a nossa voz, né, o jeito que as pessoas da população LGBT se veste, corta o cabelo, o jeito que ela interfere no mundo, é fundamental a gente ter isso, né? Não há espaço para retorno. E a gente brinca muito isso, ninguém volta mais pro armário, né? Ninguém volta. Então, assim, daqui para frente, cara, saiu do armário, né, para quem está nos ouvindo, a questão de sair do armário é essa questão de assumir a sua orientação sexual.
né? A gente brinca muito entre nós. Não tem mais retorno para armário, porque agora, né, ninguém força ninguém a sair, até porque todo mundo tem que respeitar qual o seu momento na vida, a sua relação com a sua família, a relação profissional, né? A gente entende, mas quem pode sair do armário e ir para a luta, saia, né? Porque não compensa. Eu acho que também tem que ter coragem, porque eu acompanhei durante um tempo, por exemplo, aquele governador do Rio Grande do Sul. Né? Quando ele se colocou, falou assim, não, eu sou gay e tal, não sei o quê. Eu senti preconceito até dentro do próprio PSDB. Né? Massacraram ele, massacram até hoje também, um menino, independente se ele é do PSDB, do DEM, seja lá de quem for, entendeu? Mas, cara, é uma construção que às vezes também tem que ter coragem. Tem que ter. E assim, é objeto de preconceito mesmo, né? Piadinhas. Não, é preconceito. Porque isso que a gente está falando, quando eu debati a questão da educação, porque o ambiente escolar, ele também ele acolhe e ele expulsa. Né? Então ali eu acho que começa uma construção extremamente fundamental. Né? Porque a escola é isso. A religião tem seus valores, seus dogmas, a família tem todo o seu... Mas a escola, cara, tem que ser esse espaço dessa convivência, né? E ali é onde a gente encontra. Então, assim, as portas, por exemplo, nos municípios, as secretarias que têm maior acessibilidade à questão da assistência, da saúde e da cultura. E daí a gente, eu acho que faz um recorte muito importante na questão da cultura. Para a população LGBTQIA+, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, a cultura é algo extremamente muito sagrado. É algo que diz respeito muito à sua identidade, né? Às suas manifestações culturais. Então é importante a gente também ter esse olhar, né? Porque é um meio de vida, de sobrevivência. E já dizia um grande pensador, o nome dele não me veio, é Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Então, quando a vida não basta, amigo, a arte ela tem que falar. Então, identifica muito a população LGBT na questão da cultural, ela sobrevive. Ela sobrevive e ela se organiza a partir disso, né? Se você vê, aqui em Campo Grande, nós temos várias expressões, né? Tem grupo de mulheres trans que estão indo nas praças dançar vogue, fazer... Né? Então, as expressões do Borum que eles falam, são todas expressões que diz respeito à identidade da população. Então, as drags, né, que é algo que a gente, nos guetos, né, porque os guetos, às vezes, eles fortalecem a identidade, né? Quando você procura um espaço onde você se sente bem, é porque ali você vai se empoderando. Então, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, os espaços que tinha de boates, onde era só da população LGBT, às vezes, mas só LGBT, porque lá era o espaço onde as pessoas eram elas mesmas. Né? Elas se encontravam, elas partilhavam a vida. Né? Não é só na igreja que a gente partilha a vida, a gente partilha nas comunidades. Então os guetos, onde a nossa população se organiza, isso vai fortalecendo a sua identidade. Eu acho que a comunidade se sente acolhida, é majestoso para a comunidade. A Pastoral da Juventude mesmo, eu senti que acolhíamos, né, a comunidade, maravilhosa. E tinha alguns padres que ainda até faziam piada, que nós éramos da PJG. PJG. Pastoral da Juventude Gays. Tinha uma PJG que era Pastoral da Juventude Geral, mas eles falavam que era porque era um espaço de acolhimento. Só que, pra você ter noção, como que era? A gente tinha um espaço ali entre quem participava, mas quando essa decisão chegava na hierarquia da igreja, exatamente. Era um conflito. Né? Exatamente. E daí as avaliações a gente pode fazer em outros momentos, mas assim, a hierarquia da igreja, ela sempre postou, né, sendo que na sua maioria, né, todas assim, tinham, e hoje em dia tem até pastoral, né? Eu tenho uma amiga minha do Rio de Janeiro que trabalha pastoral, LGBT, que é mais dentro da igreja católica. Então, e a Pastoral da Juventude daquela época, ela tinha esse acolhimento. Tinha. Né, Vários. De caminharmos juntos, de não ter medo de abraçar. Entendeu? Se a gente for assim, puxar a memória da gente, quantos, né, meninos gays nós tínhamos nos nossos grupos de Exatamente. E através, inclusive, da Pastoral da Juventude, alguns saíram realmente do armário. Falaram assim, nossa, tem uma comunidade, tem um grupo ali que vive, que frequenta a igreja do mesmo jeito, que tem uma atividade que não vai me levar ao menos para prostituição, nem para ser apenas cabeleireiro, né? Não, nada contra, é claro que a pessoa se encontra como cabeleireiro, lógico.
né? Mas não era muito não tinha muitas opções antigamente, né? Não tinha. E o acolhimento eu acho que é essencial, cara. Ou seja, dentro de uma escola, dentro de uma unidade de saúde, dentro de um governo, inclusive acolhimento. Como é que está a questão de vocês com a bancada de deputados? Existe um deputado, uma deputada que sempre está em diálogo com vocês, que olha as pautas de vocês, Evandro, que acolhe? Pois é. Quando você insere como política pública essa população, tem seus aliados e tem os que também não são aliados, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer, na verdade, é procurar essas pessoas que têm esse olhar, né? Que tem um avanço, que acredita que a humanidade possa ser diferente e que acredita que a política pode também fazer essa transformação. Lógico, no Brasil todo, o movimento é muito forte, inclusive hoje lançando vários candidatos e candidatas, né, a vereadores aí no estado, né, e a gente, isso que eu estou te falando, nós constituímos uma referência em todas as áreas no Brasil, porque é importante isso, para você ver. Tem alguns grupos no Legislativo hoje que eles protocolam projetos de lei assim, nacionalmente que interferem diretamente na vida da população LGBT. Né? Tem deputados, vereadores que parece que o dia a dia dele, só que daí a gente tem que fazer esse debate sobre um outro olhar. Né? Às vezes essa pauta também ela pode virar palanque político. Né? De um lado a sociedade extremamente conservadora, né, que não aceita, e de um outro lado o grupo que luta por sobrevivência, que luta por respeito, por reivindicação, por direitos. Então, esse olhar, nós temos esse olhar, o Executivo tem sua vontade política, e no Legislativo nós temos vários parceiros, né, que é importante dizer, porque é ali... Se você quiser dizer também o nome dos deputados, pode falar, não tem inclusive, problema, não. Evandro, é muito importante isso, porque assim, no Brasil, parece que o o TRF é que pauta os grandes avanços da população LGBT. Tipo a questão da adoção, a questão do relacionamento homoafetivo, tudo isso. Só que a gente precisa entender que o que está em risco hoje é via a legislação mesmo. Então, por exemplo, se a gente ficar sustentado só nas decisões do Supremo Tribunal, a gente corre o risco de um deputado, uma deputada federal ou estadual, numa lei ali, ir lá e derrubar. Então, o que a gente precisa? Ficar atento a essa construção da política. Né? Isso que você levanta é fundamental. O movimento nacional LGBT no Brasil, ele nunca vai perder isso de vista, porque a gente precisa de aliados fortes na construção de legislação. Aqui no Estado, na época que eu trabalhava na assessoria do deputado Paulo Duarte, nós criamos o projeto de lei de capacitação dos policiais civis e militares, corpo de bombeiro, no tratamento da população. Então, se você não tem noção do que esse deputado sofreu naquela Assembleia, né? Era pastores que vinham para dizer que ele ia acabar com a família sul-mato-grossense, que ele estava contra a família. E foi uma luta, eu, né, como militante, como homem gay ali, na assessoria dele, e tinha hora que eu falava assim, bicho, vamos dar uma recuada aqui, porque o negócio, não, vamos continuar. Então, assim, nós temos aliado, hoje nós temos vários, né, o deputado Pedro Kemp, a deputada Gleice, o próprio deputado Zeca, apresenta emendas, né, nós temos aqui na Câmara Municipal a vereadora Luísa Ribeiro, né, eu estou falando das pessoas que em tese assumem, que dá visibilidade, que não tem problema quanto a isso, né? Eu poderia falar outro, eu estou falando só desse círculo político, porque já é uma caminhada construtiva. É o que a gente constrói, então é importante a gente ter, né? A gente aciona sempre. Nós do movimento, assim, os militantes do movimento social, eles começaram a fazer um movimento contrário, assim. Antigamente a gente se organizava no movimento social. Hoje em dia, quase todas as siglas políticas partidárias, ela tem um núcleo que discute a diversidade, né? Tem lá, o PSB tem um núcleo que discute o PSB, o PSDB tem um núcleo que discute, o PT tem um núcleo, o PDT. Então é importante porque o pessoal do movimento começou a entender que a gente precisa fazer essa construção também interna nos partidos, né? Para quê? Para que os nossos representantes, eles possam também ser porta-voz. Porque às vezes,
tem que ser LGBT para defender LGBT. Não, tem que ser Não. humano, tem Aham. que ter valores que a humanidade apregoa de respeito, de inclusão, né? E daí os partidos que têm essa identidade, eles vão assemelhando. E daí são os primeiros que a gente procura, lógico, né? Lógico. Uma construção, por exemplo, nós tivemos agora a realização da Parada da Diversidade, né? Por que que a gente faz esse grande movimento no Brasil e aqui em Campo Grande? E no Mato Grosso do Sul, tem várias cidades realizando. Inclusive agora dia 10, nós estamos indo para Dourados com a realização. Antes desse processo da parada, está todo o movimento de construção da política, né? As universidades com seminários, a questão dos artistas, né? Com as suas manifestações, feiras localizadas da população LGBT. Então, a parada, na verdade, é um momento de visibilidade. Ali é um ato político extremamente forte e importante para que as pessoas comecem a perceber, não, existe um movimento. Agora nós tivemos na rua 25 mil a 30 mil pessoas na parada aqui em Campo Grande. Então, isso é um caminho sem volta. Né? É um caminho que as pessoas estão dizendo, nós existimos, nós exigimos respeito e nós também queremos ser representados. Estavam presentes lá os deputados, vereadores, os partidos que têm identidade, que têm uma pauta que defende a população. Então, isso é fundamental. Né? O legislativo é um grande aliado nosso e nós entendemos isso como um grande espaço de construção da política, porque efetivamente é ali que você concretiza, né, a luta do movimento, a reivindicação do movimento e a gente avança mesmo. Mas dentro do cenário político aqui do Estado, cara, sei lá, tem aí pessoas da extrema-direita hoje no poder, tudinho, entendeu? Que eu não consigo enxergar neles um avanço mental de acolhimento para receber as pautas da comunidade. Você vê com olhos de preocupação essas coisas ou você acha que é o processo normal da democracia e que vai ter que chegar um momento que vai ter que se encaixar nisso tudo? Eu sempre acredito que na política existe também um limite das coisas, né? Essa postura, por exemplo, da extrema-direita no Brasil é algo extremamente inaceitável. Inaceitável. É um processo de negação da existência, é um processo de negação da vida, é um processo de negação... Né, não só da comunidade. Da defesa da vida, não só da comunidade. Mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar de que essas pessoas, elas utilizam disso como palanque eleitoral. Palanque eleitoral. Baliza o medo do enfrentamento, ou a falta do preparo, ou a falta da evolução enquanto ser humano, coloca essas pessoas numa defensiva, extremamente defensiva. Tudo para eles vira ameaça, inclusive garantia de direito. O que né, o que o Estado brasileiro tem na sua Constituição de 1988 é justamente esses direitos garantidos. Só que para isso a gente vai avançando, né? Mas eu sempre vejo essa postura da extrema-direita no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul, que é idêntica, que eles têm um caderninho de fora a fora, é essa falta de compreensão desse olhar, né? De entender que e daí a gente tem que balizar bem por baixo mesmo. Todo mundo paga imposto, né? LGBT acorda e tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, como todo cidadão. Então, a política ela existe para harmonizar esse bem comum e não para fazer o que está acontecendo em alguns espaços. Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo a gente tem modelos, né? A gente vê a postura das pessoas, né, na garantia de direito que já foi avançando, uma desconstrução. Por exemplo, nós tivemos, e daí o movimento social, a construção dos grandes eventos do movimento LGBT no Brasil, eles requerem discurso de debates públicos também, né? Por exemplo, é mais do que justo que uma Secretaria de Cultura, por exemplo, inclua nos seus editais espaço de elaboração da política LGBTQIA+, no Estado. Né? Tem manifestações culturais. Né? É mais do que justo que o governo do Estado, através da Subsecretaria, da Secretaria de Cidadania, também dê apoio. E isso que a gente tem que construir. Isso que a gente faz como subsecretário e a nossa equipe. É fazer essa construção com o governo. E nós temos esse espaço político dentro do governo para essa construção. Inclusive, as paradas sempre teve o apoio
sempre tem o apoio estrutural, né, através do palco, som, essas questões necessárias para você dar visibilidade. Mas também existe um outro dado, que é essas dificuldades. E daí, no movimento, no diálogo, a gente sempre discute isso, né? E daí, assim, eu não gosto às vezes de usar muito isso, mas é bom. Hoje eu estava até olhando agora aqui a divulgação. Para a gente construir a parada da diversidade do Mato Grosso do Sul, na hora da discussão do show nacional, a coordenadora da parada aqui no estado discutir por que para a Marcha de Jesus tem artistas nacionais, 1, 2, 3, e para a parada da diversidade a gente tem dificuldade de contratar um show nacional. Então, assim, já são olhares, né, que são enfrentamentos que o movimento faz, e a subsecretaria está nesse meio, está fazendo essa interlocução, né? Onde a gente pode avançar, a gente sempre avança. Né? O governo do estado sempre tem esse olhar, mas, né, nós temos que avançar mais, temos que avançar. Então, fazer essas construções não é algo fácil, né? Que a gente precisa sempre estar de olho, sempre estar atento, para que a gente não retroceda. Não retroceda. E como é que está a desconstrução mental que a Secretaria deve estar fazendo também? Faz, aliás, deve estar fazendo, não faz, da nossa sociedade enquanto não ser uma sociedade preconceituosa, né? Inclusive, principalmente dentro da religião. É claro que toda religião tem suas diretrizes, seus dogmas, todas as religiões têm a sua estrutura, e acho que assim, a comunidade não tem como interferir dentro não vai lá interferir Tô entendendo. Né, a sua teologia. Mas, e como desconstruir o que foi muitas vezes pregado por aí, né, que a comunidade são enviados do demônio, que vocês pregam que tem que dividir banheiro com criancinha, né, banheiro unissex. Como desconstruir tudo isso daí que foi pregado ultimamente, que tudo foi fake, né, tudo é mentira na verdade, cara? Para isso, nós que somos formados no movimento, há vários instrumentos, né? Vários instrumentos de construção e desconstrução. A gente desconstrói e vai construindo. O primeiro é a necessidade constante da presença do movimento estar organizado. Né? Tá na luta, tá construindo a política, tá sugerindo. Eu acho que isso é fundamental. Depois, essa questão da pressão no legislativo. O legislativo tem que ter os olhares, porque é o espaço, dito espaço do povo, casa do povo. Então lá também, LGBTQIA+, é povo. E nós estamos lá reivindicando construção de legislação. O Estado tem um papel fundamental nessa desconstrução. Não interferir na questão de religião de ninguém, mas de construir a política. Independente dessas divergências, né, que existe, a gente precisa colocar o instrumento do Estado, da Prefeitura, do Estado brasileiro, a serviço das pessoas. Então, assim, às vezes a gente fica muito mais preocupado com a construção do espaço de acolhimento disso no governo, né, nas prefeituras, no governo federal, do que preocupado um pouco com essas mesmices que tá apresentando. Nós estamos, na verdade, por aqui, de enfrentar falas homofóbicas, preconceituosas no legislativo. Né? As pessoas falam, mas minha família é de São Gabriel, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Eu fui passar o aniversário da minha mãe agora lá com ela, e a minha sobrinha falou uma matéria: tio, 2 vereadores acabou de ser condenado aqui a pagar indenização de R$20 mil por acusar um professor que estava trabalhando uma peça de teatro e lá insinuava um gesto de beijo. Né? Então, assim, nós estamos cansados disso, sabe? E as pessoas sempre perguntam, gente, mas eles vão continuar usando a tribuna, falando tanta bobeira, tanta asneira, e vocês vão ficar quietos assim? Mas tem os instrumentos legais. Então, as subsecretarias, as coordenadorias que existem nos municípios, Evandro, elas estão preocupadas em dizer que, apesar disso, apesar dessas posturas extremas no legislativo, em outros espaços, o espaço público da construção política tem que ser garantido. Ela precisa.
o gestor público, seja ele gestor público, que tem que ser orientado e dirigido pela Constituição Federal, ela tem a obrigação de acolher e de saber receber qualquer cidadão, inclusive LGBT. Né? Então, essa construção. O enfrentamento vai se dar dessa forma. Né? Então, assim, o instrumento político que nós temos na construção, ela vai estar dando resposta. Até porque, e daí eu acho que é uma outra questão, quando você fala da questão da religião, assim, nós estamos sendo procurados muito agora por grandes empresas, para formação. Empresas, porque nós temos essa preocupação no estado todo, a nossa equipe, de viajar ao estado e tem o tal do letramento. O que é essa questão das LGBTs, né? Quais são os direitos, qual que é a composição, como que constrói essa política. Nós temos viajado o estado todo capacitando esses gestores públicos, estaduais, municipais, no acolhimento da população. Então, assim, o instrumento político, governamental, está à disposição. Vai estar acolhendo. Se a pessoa lá na sua casa ela é discriminada, expulsa de casa, ou na rua sofre uma violência, ao chegar à unidade básica de saúde, ela tem que ser atendida. Né? Atendida sem as suas convicções pessoais ou religiosas. Né? Isso a gente tem que fazer, tem que diferenciar. Aqui você é gestor público. O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos é algo muito doentio. Porque um funcionário público que tem que estar lá a serviço da população, que tem a Constituição Federal, que tem todo o seu princípio ético de atendimento, se deixar orientar pela postura religiosa. Ah, não vou atender porque é uma trans, é uma travesti. Ah, é um gay. Então, assim, cara, isso que é o pior. Então, eu acho que um dos grandes instrumentos de construção é esse. Fazer com que todo o aparato público esteja à disposição e sensibilizado e formado para acolher. Então, os enfrentamentos, ele vem por aí. As empresas, tipo o Shopping Campo Grande, chama a nossa equipe para dar formação, letramento, legislação, como proceder. Porque hoje, com a caracterização de LGBTfobia como crime, né, todo mundo também já começa a dar os seus pulos. Né, porque, inclusive, os nossos próprios órgãos estaduais também não estão isentos disso. Então, por exemplo, existe uma denúncia, chega lá no Centro Estadual de Cidadania LGBT, que é ali na nossa subsecretaria, vinculado com a gente, faz a denúncia, essa denúncia ela vai ter prosseguimento, vai para a comissão processante faz o encaminhamento como um processo normal, né? E depois já começa a dar, né, os passos, os resultados. Então as pessoas também começam a procurar para justamente não incorrer nos crimes, né? Hoje você vê, quando uma empresa discrimina, né, a população LGBT, pode ter certeza que vai ter uma nota, vai ter uma manifestação, vai ter uma postura. Então, eu acho esse olhar, e daí por isso que a gente tem que sempre dizer, né, os LGBTs que estão nos ouvindo, as mães, né, hoje nós temos a Organização das Mães da Diversidade muito forte, que são mães que têm filhos, filhas trans, travestis, lésbicas, possam efetivamente estar buscando os canais de denúncia, né? A rua ela é violenta para quem, né, para quem fica muito permanentemente utilizando e precisando desse espaço. Mas a gente também tem os canais de denúncia. Então, procure, sofreu homofobia, agressão física, moral, verbal, procure os canais de denúncia, Defensoria Pública, Subsecretaria de Políticas Públicas do Governo do Estado, nós temos todos os estados, vamos fazer os encaminhamentos. Então, assim, tirando toda essa questão do preconceito, da falta do respeito, a gente tem que capacitar o Estado nos seus instrumentos, né? Vai acontecer, vai continuar acontecendo preconceito, mas daí a população, hoje ela está equipada, a população LGBTQIA+, ela está equipada de instrumentos também que não pode deixar passar batido. É crime, nós vamos recorrer a isso. Então, eu acho que é o grande pedido, né? LGBTfobia é crime, a nossa população tem que saber os canais, né? Nós estamos fazendo esse debate com a sociedade justamente para isso. Então, espaço como esse aqui que vocês estão abrindo, né, nesse podcast Atitude Diferente, é fundamental para que a gente possa comunicar, que a gente possa divulgar, sabe? Sem grandes iras, raiva, porque eu acho que isso não pode mover um gestor público e também não move um militante.
Ainda mais nós que fomos criados militante, né, na paz inquieta da igreja. Já dizia o Padre Zezinho, né, Jesus Cristo me deixou inquieto. Então eu acho que é essa busca que a gente tem que ter, né? E assim, a nossa equipe, ela é equipada com profissionais, assistentes sociais, educadores, psicólogos, né, advogados, justamente para dar essa sustentação. Porque o mundo que a gente discute é um mundo da inclusão, é um mundo do respeito. E a população LGBT, ela está nisso, né? Então essa história, ela vai continuar. Ela vai continuar. Hoje estou eu como subsecretário com a minha equipe, mas amanhã pode estar outra, pode ser uma trans, pode ser um homem gay, pode ser uma lésbica, pode ser o que quiser. O importante é dizer que as possibilidades da população LGBT, se o que ela quiser, está aberto e não é de hoje, faz tempo. Só que a luta é que define isso, né? Foi uma surpresa o governo criar uma subsecretaria? Nossa, Assim, ainda mais o PSDB. Por isso que eu falo, ó, as inserções dos militantes nas siglas partidárias, elas contribuem muito com isso. Mas também, fundamental, é a visibilidade do movimento. Porque tudo que nós estamos realizando, Evandro, na subsecretaria, ela não é da nossa cabeça. Ela é fruto de uma história vinda do movimento social. É ali no movimento. Você não tem noção que coisa bonita, diversa, plural, é uma conferência LGBT. Nós vamos realizar a nossa aqui no estado ano que vem. Né? O presidente Lula já chamou a conferência para 2025, né, LGBT. Porque qual que é? É o acúmulo dessas experiências, das propostas e das vivências da população que são oferecidas para ser instrumento de lei, para ser oferecida para que o Estado brasileiro execute isso. Então, assim, é um avanço, sim. Então, eu acho que aqui no Estado, o nosso governador Eduardo Riedel, né, e a nossa Secretaria de Estado e Cidadania, Viviane Luiza, tem esse olhar e abre isso, né? E essa aliança, né, do PSDB com o PT aqui no Estado, ela é muito saudável. Por quê? Porque nas subsecretarias, a gente tem um vínculo direto com o governo federal. A construção da política é muito importante quando tem esse olhar, né? Sem o governo federal, sem o governo do estado, sem a prefeitura, a coisa... Então, essa unidade é o sinal que o governador do estado tem dado. Independente, né, da sua postura ideológica, política, ele está sendo um gestor que está pensando na sua população. Então, esse espaço ele é constituído, ele foi criado, né, força do movimento social, mas também tem que ser ocupado por pessoas que estejam nessa construção, né? Porque se de repente eu abrir, já pensou? Criou a subsecretaria LGBTQIA+, e quem é o subsecretário é o pastor fulano de tal. Eu estava pensando nisso, cara. Então, assim, esses olhares a gente tem que ter, né? Então, vamos criar lá no município tá, uma coordenadoria dos direitos humanos LGBT, daí vai lá e nomeia a pastora tal. Né? Nada contra a questão das religiões. Eu acho. Inclusive, Evandro, é uma coisa que a gente tem que discutir muito. Nós que viemos desse universo, a gente tem que tomar cuidado na hora. O pessoal fala, os evangélicos. A gente tem que dizer, tem que descaracterizar, tem que ter todo respeito pelas manifestações religiosas de cada um. Né? Ele pode ser da Umbanda, do Candomblé, católico, evangélico. O que a gente não pode é ser fundamentalista. E não pode utilizar da religião para fazer esse debate da política. Isso que é ruim. Né? E isso não é o que a gente aprende da Igreja Católica. Quando a gente vai para a luta, por exemplo, nós viemos também, além da Pastoral da Juventude, das comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, ela fazia com que a luta pela água lá no seu bairro, pela energia, pelo asfalto, pela saúde da população, se transforme em lei. Então, onde que a gente ia? A gente ia nos aliados nossos, ó. Aquele fulano de tal lá, ele representa, ele pode levar essa nossa necessidade. Hoje tem muitos políticos que fazem o contrário, ele vai lá na comunidade, ele discute, isso é fundamental. Aprende, a gente aprende, tem que aprender. Então essa construção, ela é assim, né? Ela tem que dar desse jeito. E a grande palavra de ordem hoje, né? Nós vivemos momentos de 6 anos atrás aí, Evandro e Leandro, que se perguntavam da nossa... como que vocês se viam? Primeiro que a gente não se via, porque não nos foi nos dado até o sentido da existência. Estavam querendo, na verdade, era dizer
nesse que você já levantou, ó, essa população é maléfica, essa população faz o mal, ela deteriora a família brasileira, essa família só traz isso, só traz o negativo, né? Então, assim, a existência não foi negada na política de forma efetiva, né? Que nem, inclusive, começando pelos ministérios. O ministério que fazia uma discussão da questão LGBT, da questão da luta das mulheres, eram todas abomináveis, elas foram extintas. Aliás, a própria cultura, né? Não precisa ir longe. O próprio Ministério da Cultura foi totalmente desconstruído. Então, você vê como que é importante também ter olhado a política. O governador aqui, por isso que a gente tem que salientar essas potências, né? Nós temos um legislativo, né? O Zeca foi governador do estado, foi com o Zeca que começou todo esse processo também da criação de leis, né? A atuação do Pedro Kemp, do próprio Paulo Duarte, que hoje está no PSB, né? E agora ali da Gleice, que está na Assembleia. Todos esses são parceiros que fazem essa construção cotidiana. O Pedro Kemp foi o primeiro deputado do estado a realizar na Assembleia Legislativa uma audiência onde as travestis, os meninos, você não tem noção do que era isso. E eu tive a graça e o grande presente de ser assessor nessa época ali do Paulo, do Amarildo depois, que a gente acolhia, a gente via como que era isso ali naquele espaço. Então, assim, é uma construção histórica e que não tem volta e que a partir de agora é só essa construção. Então, esse dado objetivo de conservador do Estado, né? Porque, na verdade, hoje, com a caracterização de crime, o Estado também não pode ter esse orgulho de ser um Estado que mais mata travestis e transexuais no Mato Grosso do Sul. Isso envergonha os nossos dados e a gente faz a política justamente para interferir nisso. Acho que é essa... Hoje uma empresa que queira ter um contato com vocês, ou uma escola, ou uma própria pessoa mesmo, tem algum canal no Instagram, Olha, no Facebook? A comunicação do governo, cada governo tem uma forma de comunicação assim, direta, né? O governo do estado criou, nós temos o site, né? É só entrar na Secretaria de Estado de Cidadania, que lá vai ter toda a composição, Secretaria de Estado de Cidadania, todas as subsecretarias, né? E lá é só você ir clicando que vai apresentando o que está sendo feito, o que não foi feito, e daí lá tem todos os meios também de contato. Eu digo isso assim, por exemplo, a menina, o rapaz lá de Itacuru, né? Lá no interior, quer sair do armário, sabe, assim, se apresentar ao mundo como ele realmente é, né? Falei assim, cara, existe uma subsecretaria aqui no estado, cara, eu vou procurar isso. E com certeza nós não fomos ainda, né? Mas a cidade, lá nós vamos fazer essa capacitação e fazer essa orientação, né? Nas conferências agora a gente regionaliza o estado e acontece em todo o estado e depois faz uma estadual e tira delegados para nacional. Porque eu acho isso importante, né? E saber, inclusive o Centro Estadual de Cidadania, Evandro, além do acolhimento das denúncias, você faz a carteira social, né? De repente lá do município tal... Não, então, é justamente isso, a pessoa ter um direcionamento, assim, cara, onde que eu quero colocar meu nome, né? Eu quero saber como é que eu faço um processo para ser acolhido dentro da unidade de eu quero fazer, né, maior de idade, eu quero fazer mudança no meu corpo. Qual que é o procedimento? Nós estamos lançando agora, com a vinda da secretária nacional e a visita ao ambulatório, nós vamos lançar esses passos aí. Então, todas as unidades básicas de saúde do estado, nas escolas, vai ter orientação lá, vai ter um material lá exposto, você pretende, né? Porque o que acontece? Quando a saúde pública ela não acolhe essa demanda, o que eles fazem? Se reúnem em grupo, daí começa a comprar hormônio fora do estado, hormônios falsos, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública, né? Então, o governo federal destina recursos do SUS para esse tipo de política. Então, é importante. Eu acho que você levanta uma coisa que é como a gente alcança, né? Por isso que a gente sai daqui de Campo Grande, coloca a bunda dentro do carro e vai visitar os municípios para cada vez mais ampliar. E essa orientação do próprio governador, né? Não é para ficar só em Campo Grande, essas políticas todas, né? Então, a gente vai para os municípios, faz essa capacitação, porque eu acho que é lá no município que a pessoa, isso que você está falando, é lá que ela procura, meu filho é LGBT aí,
Como que eu faço? Uhum. Então, daí entra na página, né? É mais fácil, em vez de ficar falando telefone, vai no site lá, Secretaria de Estado de Cidadania, lá tem todos os indicativos. Procura e toca a bronca, né? E assim, eu acho, eu não sei se já está finalizando, mas eu gostaria muito de dizer isso para você. Essa Casa do Acolhimento é um sonho muito grande do movimento social, né? A Casa do Acolhimento. Desde que nós assumimos lá, nós estamos nessa perspectiva e nessa construção, né? Nós tivemos a felicidade de assumir um governo federal, um governo do estado, que tem esse olhar para a população. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, nós temos essa oportunidade. Então, o que nós fizemos? Procuramos o SPU aqui, que é um órgão do governo federal, que tem todas as questões das demandas, terreno, casas, obras, que estão abandonadas e que são do governo federal. Teve uma orientação do presidente de que essas casas, esses terrenos, tudo isso é para ser utilizado para fim social. Então, entidades, políticas públicas que de fato vai interferir na vida das pessoas, tem que ter prioridade. Daí nós, espertamente, fomos conversar com o Tiago Botelho, hoje candidato lá em Dourados, para que a gente pudesse ter isso. Então ele falou, Wagner, ó, nós temos o terreno aqui em frente ao aeroporto, ao lado da Casa da Mulher Brasileira, e nós temos essa casa aqui, ó, que fica aqui na estação ferroviária. A casa ali em frente à estação ferroviária, num núcleo cultural fortíssimo, tem espaço da população LGBT ali, a antiga sede do Grupo T. Então, assim, foi doado está sendo doada aquela casa para nós, só que lá é patrimônio. Então, daí constituímos um GT de trabalho com representante do governo federal, governo do estado, prefeitura e movimento social, para justamente ir buscando os caminhos, né? Daí a Universidade Federal envolveu no projeto, o IFAM já foi lá, já fez toda a discussão para não descaracterizar, né? Porque é uma obra tombada, que eles falam, né? Patrimônio, né? E ali eles não podem intervir. Então, está sendo tudo construído com o maior dos cuidados, o maior dos carinhos, para que a gente possa efetivamente estar fazendo essa entrega. Então, eu acho que isso é uma grande notícia para o Mato Grosso do Sul, que eu acho que publicamente você é o primeiro que está sabendo dessa notícia. Que bom, cara. Aqui, Fico feliz. Porque mais que importante, assim, sabe, para o órgão, mais importante do que isso está sendo criado para o governo do estado. Isso está sendo criado, cara, para o ser humano, cara. Entendeu? Exatamente, para aquela pessoa que vai se sentir, ter um lugar onde vai se sentir acolhida, aquele lugar onde vai poder recorrer, sabe? E Wagner, eu queria ver contigo, cara. Eu não preciso, porque eu sou um homem branco, hétero, eu não preciso gritar para ninguém. Eu não preciso me afirmar todos os dias de que eu sou hétero e que eu sou branco. Mas como é que eu, hétero e branco, posso contribuir com a comunidade? Como é que eu posso contribuir assim no sentido de fortalecer vocês, caminhar com vocês? Primeiro a sua história não vai negar isso, né? A história de vida que eu te conheço, sei da sua história como ser humano, como Evandro, Leandro. Eu acho que é fundamental a gente ter os valores da humanidade, né? Eu acho que se vocês continuarem com esses valores impregnantes, nós aprendemos lá, a gente não vai negar isso, né? Eu acho que já é o grande passo. O outro, eu acho que esse espaço que vocês constituem aqui, ter esse momento para essa divulgação, também é um espaço importante. Mas assim como para combater o racismo não precisa ser negro, para combater a LGBTfobia também não precisa ser gay, ser lésbico, ser sapatão. Por isso que eu reforcei, eu não preciso me forçar todo dia, não, eu sou hétero com orgulho. Não preciso. Eu acho, Evandro, que a gente precisa, na verdade, é humanizar o mundo, né? A gente precisa... E eu fui franciscano, cara, então assim, o mundo, eu não sou dono de nada no mundo, eu faço parte e integro uma criação, né, feita, né, seja lá, daí você acredita na força que você quer, mas eu sou feito para viver em harmonia. Eu crio meus cachorros, eu tenho que ter um entendimento que o cachorro faz parte da humanidade. Eu tenho na minha casa as plantas, eu tenho que entender que o meio ambiente é fundamental para a vida. Então, esse sentimento de pertença ao mundo como um construtor e não como dono é fundamental. Então, esse sentimento de também viver valores humanos, de respeito, de solidariedade, eleva a humanidade. Então, acho que vocês podem e devem e estão contribuindo para que esse mundo seja diferente. E daí ser diferente, menino, não é para um ou para outro, é para todo mundo. Né? E esse todo mundo, os LGBTs estão aí.
Né? Não adianta a gente fechar os olhos. Então, assim, essa construção é uma construção que vem da nossa formação pessoal, né? Mas é um valor civilizatório. Né? A luta pelos direitos humanos é um valor, né? E para nós que somos, aqui nós estamos falando muito negócio de igreja aqui, mas é uma igreja extremamente empenhada, vinculada à vida das pessoas, a gente diz, é uma contribuição muito grande que a gente dá. O fato de poder falar, de respeitar, de acolher, já está dando. E as empresas que precisarem de formação aí, disponha, procure a nossa secretaria, a nossa subsecretaria, que nós estamos à disposição também para equipar, porque às vezes, Evandro, a pessoa comete, por exemplo, a gente vai em alguns municípios, a assistente social da saúde fala, ai, como que eu vou fazer? Ele era o Manuel, hoje ele chegou aqui, a Priscila. Como que eu trato? Como, né? Ele era aqui. E no município, Evandro, né? As pessoas conhecem, todo mundo conhece. Como que eu trato? Né? Como que eu vou num hospital e daí aparece lá né, o nome, aqui está um nome masculino e a identidade da pessoa que está na minha frente é uma mulher. Como que eu faço? Para não cometer esses crimes, né? Então, assim, eu acho que tudo contribui para que a gente possa efetivamente estar respeitando. Então, a capacitação é um pouco disso. Às vezes, o que falta para quebrar preconceito é conhecimento, é leitura, é estar antenado com o grande significado da vida, que é avançar, né, e respeitar a todos. Então eu acho que o movimento, né, eu fui criado no movimento e hoje estou subsecretário, estamos nessa construção. Então assim, ninguém tem medo, ninguém tem vergonha de ser o que é, e nós estamos num instrumento extremamente importante, que é construir. E vocês estão com um instrumento fundamental para distribuir informação, para contrapor, né, o preconceito e disseminar o conhecimento. Porque ignorância, desconhecimento, daí é que eu falo, diferencia. Por isso que eu acho que posturas extremamente conservadoras, raivosas com a população, elas não contribuem. Tem um interesse, é só você procurar qual é o interesse de pessoa dessa que você vai descobrir qual é. Porque o interesse como Estado brasileiro é que todos os cidadãos e cidadãs sejam respeitados. Amém. Aleluia, amém, axé. Wagner, eu queria te agradecer, cara, por ter aceito o convite de vir aqui, né, de se colocar à disposição para estar esclarecendo as nossas coisas, e eu fico à sua disposição para alguma finalização sua. Não, fica tranquilo, Evandro. Assim, eu vou agradecer, primeiramente agradecer, né? Eu acho que pessoas como vocês podem contribuir muito e estão contribuindo, né? Eu acho que isso é fundamental. Depois, dizer que a comunicação que vocês, como projeto, adotam é extremamente eficaz, né? Continue nessa linha, que eu acho que a comunicação ela pode contribuir muito com a tal da libertação dos nossos preconceitos, né? E depois dizer assim que é um prazer reencontrar você, né? O Leandro eu não conhecia, mas quando ele começou a falar dos amigos aí, Luciene, Lúcio Borges, eu falei, tudo em casa. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente conhecer. Mas independente disso, é dizer que assim, a nossa equipe está à disposição, a hora que vocês precisarem, souberem, tiver algum amigo empresário que queira, né, formação, você pode passar nosso contato, o meu telefone pessoal, para que a gente possa cada vez mais ir disseminando isso, conhecimento para desconstruir preconceitos e discriminação. Eu acho que é isso que a gente diz. E nós participamos, a gente tem muitos amigos que vieram do movimento, que hoje estão no mundo aí, né? Lutando também por sobrevivência. Fazer desse momento também uma memória, uma história para esses companheiros e companheiras que vieram conosco. Hoje nós temos vários militantes e que estão aí na luta, né? No movimento Sem Terra, no movimento LGBT, no movimento da moradia. Então nós, né, agradecer a formação que nós tivemos, né? E eu, como gestor público que estou hoje, estou à disposição também, até porque estou exercendo um cargo, né, com uma equipe extremamente competente comigo lá, que está fazendo a construção. E o que depender de nós, se for para fazer diferente, a nossa atitude vai ser diferente. Amém. Que bom. Obrigado também a vocês que nos acompanharam até agora, tá? Fique à vontade também de procurar, então, a secretaria. Você que quer se sentir acolhido, de repente tem alguma vontade
para se colocar à disposição. Procure a secretaria e nos procure também. Vai lá visitar no Jardim Centenário, na rua Moçambique, 588, nossa sede do Atitude Diferente, lá nós temos capoeira, temos violão, outras coisas. Vai lá nos visitar. Tá? Obrigado por você ter compartilhado esse momento conosco. Obrigado por você ter curtido também essa nossa conversa com o Wagner. E, Wagner, muito obrigado novamente, tá? Obrigado ao Leandro, obrigado ao Ório. Ório, né? Não errei o nome, não. Ório, professor Ório. Rapaz, o Ório é impressionante. Ele tá lá sentado, toda hora passa um. Professor. O Ório tem uma militância grande na área da cultura do Estado. Ele faz parte, ele é vice-suplente no Conselho Municipal de Cultura. LGBT, né? Do colegiado, faz uma construção da política. É um ótimo nome. Inclusive, a hora que vocês precisarem de nomes para os debates aqui, precisar de mim, nós temos várias lá subsecretárias que podem dar um show com vocês, pode contribuir muito. Nós estamos à disposição também. Nós também estamos à disposição. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Atitude diferente. Atitude diferente. Atitude diferente.